E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre o curso Teoria Musical na Prática, como vão ser os diferentes tipos de aula, os estudos, os projetos práticos, os conteúdos abordados e a metodologia utilizada. Qual o tempo de duração do curso, o valor do seu investimento e, é claro, o mais importante, o que você vai aprender. Bom, a primeira coisa é saber se esse curso é de fato para você. Então saiba que ele é um curso de nível intermediário. Ele nem é muito complexo, mas também não é muito simples. Ele é para pessoas que já tocam algum instrumento, já cantam, que possivelmente já até trabalham com música, seja em sala de aula, seja tocando em bares, fazendo shows, enfim, pessoas que já têm uma certa experiência musical. Então não é um curso para iniciantes, ok? É um curso para quem já conhece um pouco de música, né? Para quem já sabe o que é melodia, o que é ritmo, o que é harmonia, para quem já tem uma ideia do que são escalas, para quem já sabe fazer acordes no violão, por exemplo, e toca lendo cifras. É importante dizer que não é necessário saber ler partitura, né? Até mesmo porque eu não utilizo partitura durante o curso, ok? Mas tem uma coisa que é muito necessária para esse curso, é que você tenha pelo menos 1 hora de dedicação para os estudos semanalmente, ok? Então, em uma semana a gente vai ter uma aula coletiva e na outra semana a gente tem encontros individuais, onde eu vou também orientar os estudos e o que você vai fazer nessa semana. Okay? Agora eu vou falar da estrutura desse curso, né? Então é um curso que vai ter encontros semanais, né? E ele acontecerá por um período de 16 semanas, da seguinte forma. Na primeira semana a gente tem uma aula coletiva, né? Uma aula em grupo, sobre um assunto determinado, e onde eu vou explicar esse conteúdo e trazer sugestões de como você pode colocar aquele assunto em prática. Na outra semana, a gente tem um encontro individual, onde eu vou, de forma personalizada, planejar junto contigo seus estudos, tirar suas dúvidas e acompanhar a realização dos seus projetos e trabalhos, ok? Então, como vocês podem ver aí na tela, né, a gente tem um planejamento onde na primeira semana, por exemplo, né, a gente tem uma aula coletiva e teórica sobre escalas, que é o primeiro assunto do curso. E aí, nessa semana, eu já vou dar indicações de como que a gente pode estudar para aumentar e para melhorar a nossa percepção melódica, né? Então, na outra semana, o foco vai ser trabalhar com a percepção melódica, né? Ouvir música, cantar música, tocar música, sempre com foco em entender quais são aquelas notas, como que aquele material sonoro está sendo trabalhado na melodia, né? E aí eu vou encontrar você individualmente para te orientar e para tirar suas dúvidas. Na outra semana, daí volta a aula coletiva e o assunto é acordes. Vou mostrar teoricamente o que é um acorde e o nosso exercício prático vai ser formar acordes, né? Acordes maiores, menores, aumentados, diminutos, enfim, vou mostrar o que é um acorde com sétima, com nona, enfim, vamos deixar bem claro conceitualmente o que é isso e na prática eu vou pedir que a gente construa os acordes, né? Enfim, e aí semana a semana a gente vai seguindo. Campo harmônico, a gente vai fazer um estudo prático em cima das cadências.
E aí, quando chegar nessa metade do curso, a gente vai fazer uma revisão teórica e começar um primeiro projeto, que vai ser um projeto sempre prático, um projeto de criação, projeto de composição, de arranjo, enfim, cada um vai conseguir fazer o que achar melhor. Seguindo, eu vou falar um pouco do campo harmônico expandido, cadências secundárias, dominantes secundárias, enfim, esse vai ser o próximo assunto. Depois eu vou falar das inversões de acordes e principalmente porque que elas acontecem com o estudo prático da condução de vozes. E para finalizar os assuntos deste curso, eu vou falar sobre formas musicais, de acordo com aquilo que você quer compor, que você quer criar, a gente vai fazer um estudo para que você saia desse curso com pelo menos uma bela composição, um belo trabalho finalizado. E aí no final a gente faz a apresentação desse trabalho, faz a avaliação e a gente fecha o curso. É importante dizer que as aulas teóricas, que têm conceitos teóricos, elas são aulas que são sempre em grupo. O grupo, aliás, de no máximo 5 pessoas, para eu conseguir atender todo mundo. E as aulas práticas são individuais e bastante personalizadas. Então, os trabalhos que eu vou pedir para cada um fazer não são os mesmos. Cada pessoa escolhe, sob a minha orientação, quais projetos vai realizar. Então, resumindo, os conteúdos são melodia, escalas e a formação dos acordes, harmonia, campo harmônico, cadências, condução de vozes e forma, onde a gente vai estudar estilo e poética. E, por fim, a composição, os projetos durante o curso nos quais a gente vai colocar em prática aquilo que está sendo aprendido. Agora eu vou falar da base metodológica do curso. Tudo nesse curso está baseado na ideia de melhorar a percepção musical, a nossa escuta, a compreensão de qual é o material sonoro que está sendo utilizado, como por exemplo a escala e o campo harmônico, mas principalmente como que esses materiais se relacionam dentro da linguagem musical chamada sistema tonal. E como que a gente vai fazer isso? Bom, hoje a gente sabe que existem múltiplas inteligências, Algumas pessoas são mais lógico-racionais, outras são mais intuitivas, outras são mais sensoriais. E é por isso que os projetos que cada um vai realizar vão ser personalizados para o seu tipo de inteligência predominante. E também, é claro, de acordo com aquilo que você quer aprender. Além disso, para a gente fixar e sedimentar os conceitos teóricos do curso, a gente precisa de fato colocar a mão na massa, manipular o material sonoro. Então, eu escolhi utilizar metodologias ativas, nas quais a gente vai ter que criar, ou seja, compor, reharmonizar, arranjar ou mudar de tom, por exemplo. Agora vamos para aquilo que de fato interessa, O que você vai aprender nesse curso? Bom, a primeira coisa que você vai aprender nesse curso é aprender a estudar música. Como estudar, no que você tem que prestar atenção ao ouvir, ao cantar ou ao tocar. Como analisar uma música no que diz respeito à melodia, harmonia, forma e poesia. Então esse eu diria que é o principal aprendizado, que é o aprendizado que vai te dar autonomia para sempre seguir estudando da maneira correta e aprendendo cada vez mais, mesmo depois que o curso acabar. E além disso, você também vai aprender a reconhecer, a partir da escuta, melodias e cadências, ou seja, aquilo que a gente chama de tirar a música de ouvido, Você vai aprender a mudar de tom de forma rápida, você vai
criar acordes, fazer inversões e alterações de acordes. Você vai aprender a acompanhar cantores e cantoras, ou ainda não depender de acompanhadores, né, para poder cantar. Você vai aprender a tocar sem a necessidade de cifras, né? Uma vez que a gente aprende as estruturas harmônicas da música, uma vez que a gente aprende os caminhos melódicos, né, a gente passa a ouvir a música de um outro jeito. E quando você está tocando, por exemplo, você ouve o acorde que você vai tocar mesmo antes de você tocar, né? Esse fenômeno acontece quando a gente começa a reconhecer as estruturas harmônicas, né? Então você sabe qual é o acorde que você tem que tocar para dar aquela sonoridade que você deseja. E você também vai adquirir mais ferramentas para melhorar as suas composições, ou seus arranjos, seja de música instrumental ou de canções. Bom, e agora você deve estar se perguntando por que estudar comigo, né? Qual que é o meu diferencial e qual que é o diferencial deste curso em relação aos outros cursos que existem por aí. Bom, primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: esse curso ele tem um respeito muito grande com o tempo da pessoa e com o momento da pessoa, né? Então, você não precisa se dedicar tanto assim durante a semana, embora eu exija um mínimo de dedicação, mas como a gente faz uma aula coletiva em grupo, que é gravada, né? E caso você naquela semana não conseguiu assistir a aula, você pode assistir a gravação da aula. Na outra semana, a gente combina um horário que a gente vai se encontrar individualmente, online, para eu tirar suas dúvidas e te orientar da melhor maneira possível. Então é um curso que junta, né, aquela aula coletiva, que também é uma aula como tem poucas pessoas, que dá para você fazer perguntas e conversar, e ser uma aula dialogada, e também tem espaço para esse momento individual, né? Outra coisa é isso que eu acabei de falar. É uma aula que eu gosto que seja dialogada. Então, o rumo da aula, apesar de ter os assuntos prévios ali, depende muito da turma e das pessoas que estão lá, né, fazendo a aula. Então, uma pergunta que foi, né, levantada, uma questão que foi discutida, vai também sendo utilizada para fazer a aula caminhar, né? Então, a ideia é que seja uma aula dialogada, não um monólogo, né? E aí também esse momento da aula individual, do encontro individual, é um momento que a gente consegue, né, sentar com calma, eu olhar para as necessidades individuais das pessoas, para eu olhar para aquilo que você quer aprender, né, de fato, e como que você quer colocar aquilo que você está aprendendo em prática, né? E além disso, também quero dizer que, bom, eu tenho 15 anos de experiência como professor de música e eu aprendi nesse tempo dando aula a identificar os caminhos que você deve seguir na sua trajetória de estudos, né? De uma maneira que seja fácil e ao mesmo tempo desafiadora para você. E também eu vou sempre estar avaliando se aquilo que eu te propus está funcionando ou não, e caso não esteja, a gente mudar para um novo formato, né? A gente vai sempre avaliando e adaptando a metodologia para você extrair o máximo de aprendizados possíveis. Bom, então se você gostou desse curso, clique no link que aparece aqui na tela ou aqui na descrição do vídeo para você realizar a sua pré-inscrição. Preencha lá com seus dados e assim que possível eu vou entrar em contato para você conseguir entrar o mais rapidamente na próxima turma de Teoria Musical na Prática. Vejo você, até!